Graças e paz, povo de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro do Gênesis, capítulo 2, verso 7. Depois em João, capítulo 20, verso 22. Enquanto você localiza esse texto sagrado, Gênesis 2, verso 7. E depois João 20, verso 22. Deixa eu tomar aqui alguns instantes para agradecer a Deus por esse dia, por essa oportunidade. Deus é bom. É um privilégio para mim estar aqui. Minha gratidão ao pastor Marcos, pastora Cristina, obrigado pelo carinho, nos estender aqui a oportunidade. Sempre é bom estar nessa casa desse povo tão abençoado, nesse púlpito tão seleto. Amém? Ao terminar aqui esse culto, você vai encontrar aqui na saída, aqui ao meu lado direito, alguns exemplares desse meu livro aqui, Fé por quê? Fé é um assunto que eu amo falar. Sem fé é impossível agradar a Deus. É um livro onde eu procuro de uma forma simples e direta falar sobre o que é fé, o que a fé faz, por que você precisa de fé. Quando eu era garoto, eu passei boa parte da minha adolescência me perguntando por que eu preciso de fé, Então, e aqui eu procuro falar, eu preguei um tempo aqui atrás sobre esse assunto aqui, procuro falar também o que a fé faz, por que às vezes você crê e Deus não te atende, o que pode roubar a sua fé e vai por aí afora. É um material excepcional, vai abençoar a tua vida, custa apenas 20 pratas, você pode comprar, vai abençoar muitíssimo. Recomendo que você não apenas leia, um livro fácil de ler, tá ok? Mas você também abençoa uma pessoa. Tenho ouvido muitos testemunhos de muita gente que foi abençoada através dessa literatura, ok? Custa apenas 20 pratos, você pode comprar lá no crédito, débito, Pix, tudo está passando. E esse aqui tem pouquíssimos, os grandes heróis, história bíblica interativa. Isso aqui é um material para criança, tem mais aqui de 100 histórias interativas aqui, ilustrada para o seu pequenino aqui, tá ok? Custa 50 pratas, tá ok? Se você levar os dois, um é 20, outro é 50, faça uma promoção, fica 70. Você achou o texto? Gênesis 2, verso 7. Você achou? Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. João capítulo 20, verso 22. João 20, verso 22. Diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Diga comigo: recebei o Espírito Santo. Diga: assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Escute, tudo que Deus criou pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que porque Ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Entretanto, quando Deus foi criar o homem, Deus não disse: haja Adão. Deus não disse: haja Eva. A Bíblia diz: e formou Deus o homem do pó da terra. O Criador parou para fabricar aquele único ser que seria feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus criou o homem com suas mãos. O profeta Isaías vai dizer: nós somos o barro e tu és o oleiro. Agora escute, Deus criou o homem do pó da terra, Deus criou o homem do barro. Eu gosto da fala, saudosa memória do Dr. Milos. Ele disse uma coisa interessante: quando Deus foi criar os peixes,
Deus falou com a água: água, produza peixes em abundância. E a água produziu os peixes, os animais aquáticos. Quando Deus foi criar os animais terrestres, Deus falou com a terra: terra, produza animais, gado, répteis, e a terra produziu. Mas quando Deus foi criar o homem, Ele não falou nem com a água, nem com a terra, Ele falou consigo mesmo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você pegar os animais aquáticos e trazê-los para a terra, o que acontece com eles? Porque Deus, quando falou, criou os animais aquáticos, Deus falou com a água. Se você pegar os animais terrestres e submergi-los na água, o que acontece com eles? Porque Deus, quando criou os animais terrestres, Deus falou com a terra. Mas se você pegar o ser humano, o homem, tirá-lo de Deus, o que acontece com ele? Porque Deus, quando criou o ser humano, Deus falou consigo mesmo. Nós dependemos de Deus para existir, nós dependemos de Deus para sobreviver, nós precisamos de Deus para continuar a nossa jornada. Sem Deus, nada na nossa vida faz sentido. Deus é a nossa razão, Deus é a nossa base, Deus é a nossa existência, Deus é o nosso motivo, Deus é o nosso fim, Deus é o nosso propósito, Deus é o nosso início. Sem Deus, nada é feito. Agora escute. Deus fez aquele boneco de barro. Gênesis 2, verso 7. E Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Uma parte do homem, a parte física do homem, veio da terra. Verdade é que os mesmos elementos que existem na terra, existem no nosso corpo. Na terra tem minerais, nosso corpo tem minerais. Para nós sobrevivermos, nós comemos o que vem da terra. E quando nós morremos, voltamos para a terra de novo, viramos pó de novo, porque o homem foi feito da terra. Mas da mesma forma que o homem vem da terra e precisa da terra para sobreviver, uma outra parte do homem não vem da terra, vem de dentro de Deus, porque Deus soprou. Então, da mesma forma que a nossa matéria precisa do que é da terra para sobreviver, algo dentro de nós precisa do que vem de dentro de Deus para continuar vivo. Por isso Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sem Deus é impossível nós continuarmos existindo, vivemos. Por isso Jesus falou para aquela mulher samaritana: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Antes, a água que eu lhe der, nele se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Escute, há um vazio em mim, há um vazio em você do tamanho de Deus. Há um vazio na minha alma, há um vazio na tua alma, há um vazio do nosso espírito, do tamanho do Criador. Só a presença dele pode preencher, só a presença dele pode completar, só a presença dele pode nos fazer ser completos. Escute, o que é o corpo? O corpo é o homem exterior. O que é a alma? A alma é o homem emotivo, o homem metafísico. O que é o espírito? O espírito é o homem interior ou o homem espiritual. Com o seu corpo você entra em contato com o mundo através dos 5 sentidos. Com a sua alma você compreende os outros seres à sua volta. Quando alguém é muito frio, você diz o quê? Aquela pessoa é desalmada, porque ela não sente o que está em volta. Mas com o teu espírito você entra em contato com o mundo de Deus. Porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Agora escute, para você satisfazer teu corpo, você satisfaz os teus 5 sentidos. Teu corpo está satisfeito. Para você satisfazer a sua alma, você satisfaz as suas emoções, a sua vontade, seus sentimentos, você satisfaz a tua alma. Mas agora, para você satisfazer seu espírito, espírito não veste roupa, espírito não conhece grife, espírito não come carne, espírito não anda de carro importado. Só tem uma coisa que satisfaz o seu espírito: a
presença do Criador dele, a presença do dono dele, aquele que o fez, aquele que o formou, aquele que o criou. Por isso Davi vai dizer no Salmo 42, o salmista melhor: como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Diga assim comigo: há um vazio em mim do tamanho da presença do Criador. Parafraseando o que certa feita disse Agostinho de Hipona: a nossa alma foi criada em ti, nós não teremos sossego enquanto não voltarmos para ti. Agora escute, eu acredito que quando Deus fez o ser humano e soprou em sua narina o fôlego da vida, Deus soprou mais um ingrediente. O que é, pastor, que Deus soprou? Mais um elemento. O que é? Seu espírito. Pastor, de onde você tirou a ideia de que Deus, quando criou o homem, soprou no ser humano o seu espírito? Quando você chega no capítulo 6 de Gênesis, Deus diz assim: o meu espírito não permanecerá mais com o homem. Se não vai permanecer mais, é porque estava antes. Então, o ser humano ele foi criado para ser cheio da presença de Deus. O ser humano foi criado para ser cheio do Espírito Santo. Entretanto, quando Adão peca, quando Adão e Eva transgridem, eles perdem o acesso a essa glória, eles perdem o acesso a essa presença. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No propósito original de Deus, o homem foi feito para ser cheio do Espírito Santo. Então o segredo para uma vida plena, uma vida feliz, uma vida de acordo com o modelo original de Deus, é uma vida onde o Espírito Santo me lidera, é uma vida onde o Espírito Santo me controla, é uma vida onde o Espírito Santo me enche, é uma vida onde o Espírito Santo conduz a minha vida. Diga assim comigo: o segredo para uma vida extraordinária e abundante é uma vida cheia do Espírito Santo. Só que o ser humano perdeu isso, perdeu essa presença, perdeu esse acesso. Aí você deve estar se perguntando: pastor, por que você leu o texto de João capítulo 20, verso 22? O que esse texto tem a ver com Gênesis? Ele não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Eu disse para você que o ser humano foi criado para ser cheio do Espírito. Só que quando o ser humano pecou, ele perdeu esse presente, perdeu esse acesso, o acesso à glória. Se você pegar a Bíblia e analisar, você vai ver que a glória de Deus está intimamente ligada à presença do Espírito Santo. Então o que Deus faz? Ele vem para resolver o problema, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus desce na terra, Deus se torna homem, paga o preço pelos nossos pecados. Ele morre na cruz, Ele morre pelos nossos pecados, ressuscita para a nossa justiça. Então quando Jesus morre, ressuscita, Ele chama o discípulo de novo e sopra sobre eles. O que te lembra esse sopro de Jesus? Jesus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Como Deus, Ele estava no Éden. Como Deus, foi Ele que criou Adão e soprou em Adão. Só que Adão perdeu essa presença, Adão perdeu essa dádiva. Então Ele desce aqui na terra, sobe o Calvário, paga o preço do pecado em nosso lugar. Agora Ele chama o discípulo e vai dizer o seguinte: vem cá, eu quero devolver a vocês o negócio que eu dei a vocês, vocês jamais deveriam ter perdido, mas vocês perderam. Mas como eu morri e ressuscitei, então pelo meu sangue eu estou dando vocês o direito de ter de novo essa presença que vocês jamais deveriam ter perdido, essa graça que vocês jamais deveriam ter deixado. E Ele sopra de novo sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Você, pela morte e ressurreição de Cristo, o véu do tempo se rasgou e você tem acesso à presença, você tem acesso à glória, você tem acesso ao poder, você tem acesso à direção e à realeza desse espírito de vida, esse espírito de majestade, esse espírito de ressurreição. A morte de Cristo nos garante acesso à presença do Espírito. Diga assim comigo: pelo sangue
Eu tenho acesso ao dom do Espírito Santo. Você pode dar um aplauso ao Espírito Santo aqui essa noite. Aleluia. Aleluia. Quando eu falo de uma vida cheia do Espírito, obrigatoriamente você busca na tua mente referências de uma vida cheia do Espírito. E na Bíblia está cheio de pessoas cuja vida nos remete a uma vida cheia do Espírito. Poderíamos falar de Paulo, um grande pregador, o maior vulto do Novo Testamento depois de Cristo. Poderíamos falar de Maria, que o Espírito desceu sobre ela para ela gerar Cristo. Poderíamos falar de Pedro. Pedro era um homem tão cheio do Espírito, que quando Pedro andava, colocava-se pessoas doentes para a sombra dele projetar nos enfermos, e enfermos serem curados. Quem poderíamos falar de exemplo de uma vida cheia do Espírito? Elias, irmão. O cara chegou e disse assim, ó: segundo a minha palavra não vai haver chuva. E durante 3 anos e 6 meses Deus trancou a torneira do céu e disse: não cai uma gota. Poderíamos falar de Eliseu, um cara tão cheio de Deus, da unção de Deus, que mesmo depois de morto, Deus ainda faz milagre depois dele, através dele, melhor. Jogaram Eliseu, enterraram Eliseu numa cova, depois foram jogar um outro homem na cova que Eliseu tinha sido enterrado, e quando o cadáver do homem encosta nos ossos de Eliseu, ele instantaneamente é ressuscitado. Um homem tão cheio de Deus que até depois de morto, Deus faz milagre através da vida dele. Mas eu escolhi aqui alguns personagens que são o modelo de uma vida cheia do Espírito. Quem, pastor? Primeiro, Moisés. Não, pensa num cara cheio de Deus, Moisés. Moisés era tão cheio da presença, tão cheio do Espírito, que um dia arrumaram um problema com Moisés. Foi um problema de família, Miriam, Arão e Moisés. Aí Deus chamou os 3 na entrada da tenda. E olha a mensagenzinha que Deus vai dizer assim: ô Arão, ô Miriam, deixa eu dizer um negócio para vocês. Se tem profeta aí no meio de vocês, eu falo com ele em visão ou sonho. Mas não é assim com meu servo Moisés, com quem eu falo com ele face a face. Moisés era um homem cheio de Deus, mas Moisés também era um homem de um nível espetacular. A Bíblia diz que Moisés foi criado na cultura e ciência dos egípcios. Isto é, se Moisés estivesse no século 21, ele não teria estudado como eu, na Cândido Mendes, Estácio, não. Moisés no século 21, ele teria estudado em Harvard, Princeton. Ele era crânio, cabeção. O Egito era a maior potência da época. Só que um dia Moisés, liderando o povo, ele achou o fardo dele pesado, difícil de carregar. Ele disse: Deus, eu não posso carregar esse povo sozinho, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E Deus disse assim: tá bom, Moisés, eu vou te ajudar. Eu vou botar aí 70 anciões do teu lado. Moisés deve ter pensado, imagina comigo, será que Deus vai escolher alguém criado na cultura e ciência dos egípcios como eu? Será que Deus vai escolher alguém que fala mais de um idioma como eu? Será que Deus vai escolher alguém que entende tudo de liturgia como eu? Porque Jetro, o sogro dele, era sacerdote de Midian. Aí Deus chegou para Moisés e falou o seguinte: Moisés, o negócio é bem simples. O que é? Eu vou tirar do espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles, e eles vão ser capazes de te ajudar. Por quê, Senhor? Moisés, porque o que faz você ser capaz de fazer o que você faz não é teu conhecimento, é meu espírito sobre você. Moisés, o que faz você ser capaz de realizar o que você realiza é minha presença da tua vida. Se eu tirar dessa unção que está sobre você e repartir com eles, eles vão ser capazes de fazer a mesma coisa, porque eles vão ter acesso à mesma presença, à mesma glória, à mesma unção. Eu vim aqui para te lembrar aqui ainda, meu irmão, o que faz a diferença na vida da igreja é a presença do Espírito Santo, é a direção do Espírito Santo. Pastor, quem é modelo de uma vida cheia do Espírito? Sansão. Irmão,
A Bíblia diz que quando o Espírito vinha sobre Sansão, você não podia parar Sansão, você não podia controlar Sansão, você não podia deter Sansão. É exatamente isso. Quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, meu irmão, nada pode te deter, nada pode te parar, nada pode te impedir. Você fica incontrolável pelas pessoas, imparável, porque a presença do Espírito te torna imbatível. E eu vim aqui para declarar sobre a tua vida que a unção que você vem buscar nessa casa vai te tornar uma pessoa imbatível. Essa crise não vai te parar, esse desânimo não vai te deter, essa tribulação não vai te derrubar, porque a presença do Espírito Santo vai na tua frente agindo por você. Oh, você pode levantar a mão bem alta e dar um brado de vitória. Pastor, quem é modelo de uma vida cheia do Espírito? Davi. Irmão, pense num cara extraordinário. Davi. Irmão, olha as credenciais de Davi. Davi foi pastor de ovelha. Davi foi capitão do exército de Israel. Davi foi rei, o único rei ungido 3 vezes, na casa do seu pai, em Hebrom e em Jerusalém. Davi foi músico, como músico ele era fora da curva, porque ele cantava, tocava e compunha. Eu não consigo fazer nenhuma das 3. Eu estava falando com a pastora, sou uma negação na música. Davi conseguia cantar, tocar e compor. Dos 150 salmos que você tem na Bíblia, 73 é de autoria de Davi. Quase metade do que você tem do livro de adoração na Bíblia vem de Davi. Como se isso fosse pouco, a Bíblia diz no livro de Amós que Davi inventava instrumentos musicais. Ele cantava, tocava, compunha, inventava instrumento. 1 Crônicas capítulo 28 diz que Davi, o risco do templo de Salomão era de Davi, então ele era arquiteto. No capítulo 29 ele dá mais de 3.000 talentos de ouro, ou seja, mais de 100.000 quilos de ouro do tesouro pessoal dele. Ele é um bilionário. Quando você vai para Atos capítulo 2, a Bíblia diz que Davi era profeta na sua geração. Ele também é profeta. Como se isso fosse pouco, a Bíblia diz que o Cristo é da descendência de Davi. O Cristo é filho de Davi. A primeira vez que Davi aparece na Bíblia é no livro de Ruth. A última vez que ele vai aparecer é no livro de Apocalipse, no capítulo 22, quando Jesus diz: eu sou a geração de Davi. E como se isso fosse pouco, Davi é o único homem na Bíblia que Deus diz: homem segundo meu coração. Isso tudo dá a Davi fama, dá a Davi influência, dá a Davi poder, dá a Davi nome. Mas um dia Davi faz uma besteira terrível. Ele comete um adultério com Batseba. Por conta disso, Deus envia o profeta Natã para repreendê-lo. E nós acreditamos que esse salmo é o salmo que ele escreve nessa ocasião, o salmo de número 51. E ele vai dizer para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito. Não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Veja, Davi tem fama, Davi tem poder, Davi tem riqueza, Davi tem influência, Davi tem tesouro. Tudo que qualquer pessoa aqui gostaria de ter, Davi tinha e sobrava. Mas quando ele perde tudo, ele não chega para Deus e diz assim: Deus, não retire minha fama, não retire meu castelo, não retire minha influência, não retire meu poder. A única coisa que ele diz para Deus é: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Talvez aqui esteja a diferença de Davi para a minha geração. É que a minha geração tem medo de perder o que Deus deu, mas não tem medo de perder o Deus que deu tudo. Mas Davi é um homem que não tem medo de perder o que Deus deu, mas tem medo de perder o Deus que deu tudo. Então ele está dizendo para Deus: Deus, eu não me importo de perder nada que o Senhor tenha me dado, desde que o Senhor que me deu tudo não saia da minha vida. Então eu te peço uma coisa: Deus, pode tirar tudo que o Senhor quiser, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. O que me trouxe até aqui foi teu Espírito, o que me fez chegar até aqui foi teu Espírito. O segredo da minha vitória, meu Deus. Tem alguém aqui para dizer: eu não abro mão da presença, eu não abro mão do Espírito, eu não abro mão da tua unção, eu não abro mão da tua glória.
a quem tenho eu no céu, senão a ti. E não há na terra quem eu deseje mais do que a ti. Sabe, estava dizendo no Salmo 63, ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada eu te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, uma terra seca e cansada onde não há água, para ver a tua formosura e a tua glória, como um dia eu te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a minha alma te segue de perto, e a tua destra me sustenta. A minha alma te segue de perto, é a presença dele que é a base. Pastor, quem é modelo de uma vida cheia do Espírito Santo? João Batista. Diga comigo, João Batista. Ah, irmãos, eu vou falar um negócio para você. Minha cabeça quase explodiu pensando em João Batista. Eu olhava para João Batista como um personagem importante da Bíblia, até que eu parei para analisar algumas coisas interessantes sobre João. Jesus falou de João em Mateus 11, versículo 11. Olha o que Jesus disse de João: dos que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Dos que nasceram de mulher, ninguém é maior que João Batista. A pergunta que Jesus está fazendo para você facilitar o entendimento é só você inverter: quem não nasceu de mulher? Você só vai encontrar duas pessoas na Bíblia, Adão e Eva. Então o que Jesus está querendo dizer é: da queda para frente todo mundo perde para João. Quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é Deus em forma humana, o Rabi da Galileia. Dos que nasceram de mulher, ninguém é maior que João. Jesus está afirmando que João é maior do que Enoque, o homem que andou com Deus e foi transladado para não ver a morte. Jesus está afirmando que João é maior do que Noé, o construtor da arca. Jesus está afirmando que João é maior do que Abraão, o pai da fé, amigo de Deus e patriarca da nação de Israel. Jesus está dizendo que João Batista é maior do que Moisés, o homem que falava com Deus face a face. Jesus está dizendo que João é maior do que Elias. E você: não, pastor, pegou pesado, Elias era profeta. Só que Jesus disse em Mateus 11, verso 9, João é mais do que profeta. Vou te fazer uma pergunta: quantos milagres João fez? Pega a Bíblia, examina, ele não fez um milagre. E Jesus disse: ele é maior que todos. Quantos demônios João expulsou? Nenhum registrado na Bíblia. Até eu já expulsei demônio. João, nenhum. E Jesus disse: ele é maior que todos. Vou te contar um segredo, você não conta para ninguém não. A forma de Deus a ferir as pessoas é diferente da nossa. João na nossa régua seria o menor, na régua de Jesus era o maior de todos. A pergunta que não quer calar é: o que havia em João para Jesus dizer que ele era maior que todos? Dentre muitas coisas que você pode achar, eu encontrei uma que marcou muito a minha vida. O que é? Qualquer pessoa que está aqui teve uma experiência com o Espírito Santo em uma determinada faixa etária da vida. 5 anos de idade, se recebeu o Espírito, batiam com o Espírito criança. 10, 15, Abraão, 70 anos de idade, foi chamado. João Batista é a única pessoa da história que foi cheio do Espírito Santo na barriga da mãe dele. Só para você sentir como o cara era grande, antes do camarada tomar mamadeira, ele tomou do Espírito. Ele foi cheio do Espírito no ventre da sua mãe.
Só para você ver como Deus fez de João um homem tão grande. A Bíblia fala dele 700 anos antes dele nascer, em Isaías 40, voto que clama do deserto. Só para você ver como é que João se tornou grande, por causa da presença do Espírito na vida dele. Ele tem a oportunidade de batizar o Filho de Deus. Imagine você batizar Jesus. E só para você sentir como é que João era grande, ele tem a oportunidade de ver as 3 pessoas da Trindade se manifestar em um único ato na frente dele. Ele batiza o Filho na água, o Espírito desce como pomba e o Pai brada do céu: Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio da presença de Deus, e a presença de Deus é o que faz a diferença. Oh, seja bem-vindo, Espírito Santo, aqui no Apacentar de Nova Iguaçu. Bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar. Você pode parar um instante aí, levantar sua mão e adorar o Espírito Santo. Você pode bendizer o Espírito Santo. Você pode magnificar o Espírito Santo. Oh, te louvamos. Vai, libera para Ele, vai. Libera adoração, vai. Libera júbilo, libera celebração, vai. Abre a sua boca, enalteça o Espírito de vida, o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos, Espírito Santo, não há outro como Tu. Não há quem fazes o que Tu faz. Não há quem possa fazer o que o Senhor realiza. Só o Senhor é grande, tremendo, altíssimo, soberano, magnífico. Nós aqui hoje no Apacentar Te buscamos com o coração aberto, desejosos de ouvir Tua voz, de sentir Teu toque, de sermos revestidos da Tua presença. Então te pedimos, Espírito Santo, não nos deixa sair daqui como mais um culto, mas mais uma vez, como o Senhor já tem feito aqui nessa casa. Manifesta a Tua glória, libera os Teus dons, marque essa noite com o Teu fluir, com o Teu agir, e toda a terra saberá que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a terra saberá que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a terra saberá que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Espírito Santo, cura os enfermos aqui nessa noite. Ó Espírito Santo, revista as vidas aqui nessa casa. Ó Espírito Santo, repreenda as obras das trevas aqui nesse lugar. Vai recebendo vida, vai recebendo renovo, vai recebendo cura, vai recebendo toque, vai recebendo a unção do Espírito de Deus. Oh Jesus, oh, digas bem-vindo, Espírito Santo. Segura que nós vamos mergulhar mais um pouquinho nessa graça que flui aqui. Pastor, você encontrou alguém mais cheio que João na Bíblia? Encontrei, e esse não perde para ninguém. Quem? Jesus. Irmão, pensa em alguém cheio do Espírito. O Senhor Jesus. Pensa em alguém tomado pelo Espírito. O Senhor Jesus. Escute, isso me deixou inculcado. Jesus não fazia nada sem o Espírito. Olha a afirmação que eu fiz para você. Jesus não fazia nada sem o Espírito. Jesus não começava, Jesus não ia, Jesus não voltava, nada. Ele era totalmente dependente do Espírito Santo. Pastor, Jesus era, só por uma questão didática, repita após mim por gentileza, diga: Jesus era totalmente dependente do Espírito Santo. Uau! Vamos analisar isso que eu acabei de falar. Antes de Jesus vir a essa terra para nos salvar, então sua vinda tinha que ter sido anunciada, suas obras preditas antes que ele chegasse. Quem foi que preparou o caminho de Jesus, falando das suas obras, da sua vinda, dos seus feitos?
Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que revelou a Miqueias o lugar onde Jesus nasceria, em Belém. Miqueias 5, verso 2: E tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor Israel, cujas origens são desde o dia eterno, desde o dia da antiguidade. Foi o Espírito Santo que revelou a Davi, a Isaías, que o Cristo seria da descendência de Davi. Isaías 11, verso 1 e 2: Porque do tronco de Jessé brotará um rebento, e de suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de entendimento e de temor do Senhor. Jesus dependeu do Espírito Santo para nascer. Ele veio a esse mundo para ser o quê? O Salvador. Mas se ele nasce de forma natural, como eu e você nascemos, fruto da fecundação de um óvulo pelo espermatozoide, da relação de um homem com uma mulher, ele não poderia nos salvar, porque ele teria o que nós temos: a natureza adâmica, a natureza corrompida, a natureza pecaminosa. Então ele não poderia ser o Salvador, porque ele mesmo teria pecado. Então ele não podia nascer de uma forma natural, obrigatoriamente ele tinha que nascer de uma forma sobrenatural. É por isso que em Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel vai na aldeia de Nazaré, ele acha Maria e diz assim: salve, agraciada, o Senhor é contigo, você vai dar à luz um filho e vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar seu povo dos seus pecados. Maria olha assustada e diz assim: como é que eu vou dar à luz um filho? Eu não conheço homem algum, eu não tenho relação com ninguém, como é que eu vou gerar? Irmão, se o anjo tivesse acabado de vir da quinta de milagres, no culto de milagre da Pacental, ele ia dizer: inocente, tu não sabe de nada. Você não vai gerar de uma forma natural, você vai gerar de uma forma sobrenatural. Verso 35 de Lucas 1: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Também esse ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque quando o Espírito vem, você gera. Quando o Espírito vem, a força vem. Quando o Espírito vem, a capacidade vem. Quando o Espírito vem, o sonho vem. Quando o Espírito vem, o poder vem. Quando o Espírito vem, o que você precisa é gerado. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Me recordo um dia, eu conversando com um grande pregador, pastor Gisiel Gomes, ele me perguntou: Orestes, onde está a Trindade no Salmo 91? Eu sabia uma coisa, mas não sabia tudo. Ele disse assim: é bem simples. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele me disse: Altíssimo é o Pai, esconderijo é o Filho, porque a Bíblia diz em Colossenses que a nossa vida está escondida em Deus, em Cristo. Sombra do Onipotente é o Espírito Santo, porque lembra que o anjo falou para Maria: e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ser aguardado pelo Pai, protegido pelo Filho e blindado pelo Espírito de Deus na sua vida. Você tem essa Trindade te acompanhando, você tem esse Deus contigo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Também esse ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Escute, você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, mas nenhum de nós é filho de Deus na mesma dimensão que Jesus. Por quê, pastor? Porque Israel é filho de Deus por eleição, os anjos são filhos de Deus por criação. Nós crentes somos filhos de Deus por adoção. Só Jesus é filho de Deus por geração. Salmo 2 diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por isso que a Bíblia o chama de unigênito do Pai. A palavra unigênito vem da junção de dois termos gregos: unigênito, único, segundo gene, segunda essência, segunda raça, segunda substância. Por isso, se o Pai salva, Ele salva. Se o Pai cura, Ele cura. Se o Pai ressuscita, Ele ressuscita. Se o Pai é santo, Ele é santo, porque Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele dependeu do Espírito para nascer. Jesus dependeu do Espírito para começar. Ele não começa a pregar até que o Espírito vem sobre Ele. Jesus, quando Ele vai, os demônios batem em retirada com medo dEle. Por que os demônios têm medo dEle? Por causa do Espírito que está sobre Ele. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas. Atos 10, verso 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Agora, fato é que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele
E como é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? A Bíblia diz em Romanos 8, verso 11: se o Espírito, que daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, vivificará vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Foi o Espírito Santo que ao terceiro dia rompeu os grilhões gelados da morte e ressuscitou Jesus, apresentando-o vivo dentre os mortos. É por isso que a Bíblia o chama de Espírito de vida. Eu não sei o que está morto na sua casa, eu não sei o que está morto na sua família, eu não sei que sonho teu morreu, mas eu quero te dizer que nesses dias que estamos aqui buscando a presença do Espírito Santo, Ele vai ressuscitar muita coisa na tua vida. Ei, deixa o vento dele soprar, deixa a presença dele soprar, deixa o sopro do Espírito vir sobre você, porque onde Ele sopra, Ele gera vida. Vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre nós. Eu não sei qual área que você precisa de vida, mas diga aí para o Espírito Santo, diga: eu preciso, Espírito de vida, eu preciso, Espírito. Diga, fala se é o casamento, fala para Ele do casamento. Se é as finanças, fala para Ele das finanças. Espírito Santo, traz vida, traz vida, traz vida, traz vida, Espírito Santo, traz vida. Por que Jesus dependia tanto do Espírito? Por que Jesus dependia tanto do Espírito? Eu sei que eu vou chover no molhado para eu terminar. Por que Jesus dependia tanto do Espírito? Número 1, porque o Espírito Santo é Deus. Ele não é unção, Ele manda unção. Ele não é poder, Ele manda poder. Ele não é língua, nos concede falar em línguas. Quem Ele é Deus. Ele é Deus. Vamos ver se o Espírito Santo é Deus. Se Ele é Deus, Ele precisa ser onipotente. Lucas 1,35 chama Ele de poder do Altíssimo. Então Ele é onipotente. Se Ele é Deus, Ele precisa ser eterno. Hebreus 9,14 diz que Jesus se ofereceu pelo Espírito eterno. Se Ele é Deus, Ele tem que ser onisciente, saber de todas as coisas de forma antecipada. Salmo 139 diz que ainda a palavra não me chegou à boca, e eis que tudo conhece. O que você vai pedir daqui a um minuto, Ele já sabe. O que você vai precisar amanhã, Ele já sabe. E o que você vai falar no último instante da tua vida, Ele também já sabe. Se Ele é Deus, Ele tem que ser Criador. Jó 33 verso 4 diz: o Espírito do Senhor me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Ele te criou. Ninguém entende melhor de você do que o Espírito Santo. Ele conhece cada detalhe da tua vida, Ele conhece cada célula do seu corpo. Jesus diz que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Ele sabe tudo acerca de você. Se Ele é Deus, Ele tem que ser soberano. 1 Coríntios 12 verso 11 diz: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quiser, do jeito que Ele bem entender, porque Ele é soberano. Pastor, se Ele é Deus, Ele tem que ser onipresente. Salmo 139 verso 7 em diante diz assim: para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba ao céu, tu aí estás. Se desça ao abismo, tu lá estás também. Se tomas asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. É por isso que nessa noite Ele é louvado em Mesquita, nessa noite Ele é engrandecido em Miguel Couto, mas nessa noite Ele também é celebrado no Apacentar, porque não há lugar onde a presença do Espírito não possa estar. E se Ele é Deus, Ele é digno de honra. Se Ele é Deus, Ele é digno de glória. Se Ele é Deus, Ele é digno do temor. Se Ele é Deus, Ele é de... Oh meu Deus, celebra o Espírito Santo aqui, meu irmão. Adore o Espírito de Deus Todo-Poderoso. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Por que Jesus dependia dele, pastor? Ele é uma pessoa. Ele não é uma força, Ele não é uma energia, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa sublime, tremenda, altíssima, incomparável. Ele é uma pessoa.
João 14, verso 26, Jesus falou: mas quando vier aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ensinar, lembrar, habilidade de pessoa. João 16, verso 8, Jesus disse: quando ele vier, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Convencer, habilidade de pessoa. Atos capítulo 13, versículo 2, diz o texto: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Ele chama, quem não obedece sou eu e você, mas que ele chama, ele chama. Com a prova, pastor, de que ele é uma pessoa, ele fala, Apocalipse 2, verso 7, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele fala, eu que preciso estar atento ao seu falar, à sua voz. Com a prova, pastor, de que ele é uma pessoa, sabe o que faz? Ele impede. Atos 16, versículo de número 6, diz que Paulo foi impedido pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. Sabe uma coisa interessante? É que nós dizemos, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas esquecemos do contexto, que diz que a porta que ele fecha, ninguém abre. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. De vez em quando o Espírito Santo fecha algumas portas para você. De vez em quando não tem nada a ver com o diabo, é o Espírito Santo mesmo. Não, agora não. Mas fica tranquilo, porque quando o Espírito Santo fecha uma porta para você, é porque a porta que você queria entrar é pequena demais diante daquilo que ele já preparou para você. Ele tem algo maior que você não está vendo, ele tem algo melhor que você não está enxergando. Ele tem o melhor, porque eu bem sei que pensamento tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, passareis a orar-me, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Fica tranquilo, ele sabe o que ele está fazendo. Ele omite a opinião. Atos 15, verso 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós não vos impor mais encargo algum. Pareceu bem ao Espírito Santo. Ele dá a opinião dele. Ei, ainda que você ache que está tudo certo, pergunte àquele que nunca errou. Pergunte àquele que nunca fracassou. Pergunte àquele que não falha. Porque ele faz, pastor, ele guia. Romanos 8, verso 14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus e são filhos de Deus. O que ele faz, pastor? Ele intercede. Paulo vai dizer, no capítulo 8 ainda: semelhantemente o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu sempre disse uma coisa, pastora Cristina: o Espírito Santo usa para Deus palavras que eu não sei usar. Sempre disse isso, até que eu li esse texto com calma. O texto diz que ele intercede para Deus, a Deus com gemido. Ele não usa a palavra, só geme. Quando eu vi isso, eu falei assim: entendi, fiquei sem entender mais ainda. Mas como é que ele intercede se ele não usa a palavra? Intercede com gemido. Aí Deus iluminou minha mente por um instante. Eu tenho 2 filhos, Antônio e Antonella. Meu nome é Antônio, tudo que vem de Antônio é bom. Então eu botei Antônio e Antonella. Quando eles eram pequenininhos, estava lá no berço, às vezes estava chorando. Minha esposa dizia: troca a fralda dele. Trocava, a criança acalmava. Às vezes estava chorando muito, ela dizia: calor, vamos dar um banho que vai refrescar. Às vezes a Antonella estava chorando muito, ela dizia assim: é cólica, põe de bruço na sua barriga, vai amenizar, vai passar. Às vezes estava lá a criança chorando, sem usar nenhuma palavra, bebê. Ela dizia: é fome, botava no peito, e a criança acalmava. Se o ser humano que é falho entende outro ser humano falho, como é que o Deus perfeito não vai entender o perfeito gemido do Santo Espírito a seu favor?
Eu tenho uma palavra para você. Ainda que não haja ninguém na terra conversando com Deus a respeito de você, fica tranquilo que aquele que é teu guarda, teu amigo, teu companheiro, teu consolador, está levando para Deus tudo que você precisa, está levando para Deus tudo que você necessita, e Deus está entendendo tudinho, e a intercessão do Espírito Santo vai mudar a tua vida, vai te tirar desse leito. A intercessão do Espírito vai mudar a tua história. Ô meu irmão, alguém para celebrar esse divino companheiro. Oh, você tem a melhor companhia do mundo. Você tem a presença do Espírito Santo. Você tem a presença do Consolador. Você tem a presença do Mestre. Sabe um dos maiores erros da minha vida? É que por muito tempo na minha vida eu não olhei o Espírito Santo como uma pessoa, mesmo sabendo que ele era. Jesus falou assim: eu vou. E os discípulos falaram: nós vamos ficar órfãos, vamos ficar tristes. Aí Jesus falou assim: eu vou, mas vou enviar outro Consolador. A palavra outro, o grego é allos. Alguém diferente, mas com o mesmo atributo, com a mesma função. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: o que eu faço com vocês, quem vai vir no meu lugar vai fazer a mesma coisa. Da mesma forma que vocês tiram dúvidas comigo, caminham comigo, andam comigo, eu vou enviar alguém que vai caminhar com vocês, vai andar com vocês, vai ensinar vocês, vai aconselhar vocês. E sabe qual é o mais interessante? É que Jesus estava com os discípulos, mas quando desceu o outro Consolador, por isso Jesus falou: não me detenham, não, é necessário que eu vá, porque se eu for, ele vem, porque se eu não for, ele não vem. Porque Jesus era com, mas quando o Espírito vem, é em e com. Ele está em você e com você. Ele está em você e com você. Guardado por dentro, blindado por fora. Guardado por dentro, blindado por fora. Guardado por dentro, blindado por fora. Guardado por... Oh meu Deus! Oh meu Deus! Alguém para celebrar, alguém para adorar, alguém para jogar a mão no terceiro andar e exaltar. Eba calaba xereba candaraba calabara. Olha para quem está do teu lado e diz assim: se Jesus, sendo perfeito, poderoso, capaz, dependia do Espírito, você que é falho, imperfeito, incapaz, tem dependido quanto dele? A Bíblia fala de muitos símbolos do Espírito. A Bíblia fala dele como água, fala dele como óleo, fala dele como pomba, fala dele como chuva, fala dele como vento, fala dele como rio, fala dele como fogo. Mas ele não é nada disso, ele é Deus e é uma pessoa. A Bíblia fala dele como óleo. Ele unge como óleo, ele abastece como óleo, ele cura como óleo. Mas ele não é óleo, ele é Deus e é uma pessoa. A Bíblia fala dele como pomba. Ele é simples como a pomba, ele geme como a pomba, não tem amargura como a pomba. Mas ele não é pomba, ele é mais do que isso, ele é teu amigo e é Deus. A Bíblia fala dele como água. Ele limpa como a água, ele refresca como a água, te sedenta como a água, traz vida como a água. Mas ele não é água, ele é Deus. A Bíblia fala dele como rio. Ele é profundo como o rio, tem correnteza como o rio, ele inunda como o rio, enche como o rio. Mas ele não é rio, ele é Deus e é uma pessoa. A Bíblia fala dele como o vento. Ele é invisível como o vento, poderoso como o vento, incontrolável como o vento, soberano como o vento. Mas ele é mais do que vento, ele é criador do vento, ele é Deus e é uma pessoa. A Bíblia fala dele como fogo. Ele queima como fogo, ele arde como fogo, ilumina como fogo, aquece como fogo, purifica como fogo. Mas ele não é fogo, ele é seu melhor amigo. Ele é o Consolador amado. Ele é Deus, ele é o Espírito Santo do Deus vivo. Ele é uma pessoa, ele é mais do que tudo. Esse pouquinho que eu falei a respeito dele é como se ele estivesse dizendo para mim e para você: oi, prazer, eu sou o Espírito Santo. Esse aqui é um pouquinho do meu perfil, você quer me adicionar?
Fica de pé comigo, por gentileza. Com a autorização da pastora. Responda assim para ele. Prazer, Espírito Santo. Diga: a partir de hoje, não vou apenas te adicionar, mas também vou te seguir. Vou curtir tua palavra, vou comentar tua glória e vou compartilhar o teu reino. Diga: seja bem-vindo. Oh, seja bem-vindo. Faz um barulho que o diabo não gosta e celebra. Celebra o Espírito Santo aqui essa noite. Dê um brado de vitória, dê um brado de vitória, dê um brado de júbilo. Vai, 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 vai. Yeah! Não há outro como ele. Não há ninguém como ele. Dê o Espírito Santo o seu melhor louvor. Dê o Espírito Santo a sua melhor adoração. Yeah! Eu quero convidar você nessa atmosfera para nós tirarmos um minuto para buscarmos mais a presença do Espírito Santo. Vou te contar uma história. Um dia eu estava vindo de Minas para o Rio. Passei num posto, não quis abastecer. Aí fui embora, falei: abasteço no meio do caminho. No meio do caminho acendeu a reserva. Falei: dá tempo. Continuei vindo na 116. Andei, tudo escuro e nada. Falei: rapaz, eu não sei onde vai ter outro posto. Posto que passou fechado. Falei: rapaz, já estou na reserva, não sei quanto tempo eu vou andar. Dei meia volta, voltei na cidade de Muriaé para abastecer, porque eu podia ficar no meio do caminho. Por quê? Porque é melhor reconhecer que estou vazio, fazer meia volta para me encher, do que continuar fingindo que estou cheio e enguiçar no meio do caminho. Aproveita, meu irmão, que você entrou aqui no posto de Deus. Só que tu não é movido a gasolina, tu é movido a azeite. E o frentista, que é Jesus, está com a mangueira cheia do azeite da unção do Espírito. Diga para ele: não bota só para tirar da reserva não, Senhor. Enche, deixa transportar da tua presença. Enche, deixa, oh meu Deus. Enche, deixa transportar. Eu quero convidar você por algum instante. Você que é amado da presença de Deus, sai desse lugar por gentileza, vem aqui à frente. Eu quero junto com você clamar a Deus. Eu quero junto com você falar com o Espírito Santo. Isso, vem, onde você está? Eu quero ministrar sobre você. Isso, onde você estiver. Isso. Nós vamos falar com o Espírito Santo. Enquanto estamos aqui na frente buscando, eu creio, curas serão liberadas, milagres serão liberados, porque nós estamos na presença daquele que é, que era e que há de vir. Isso, meu irmão, o tempo urge, sai do seu lugar rápido, vem. Vem. Tem renovo para você, tem unção para você, tem graça para você, tem batismo para você, tem dom para você, tem revestimento para você, tem paz, tem nova vida, tem restauração. Vem. Oh, Espírito Santo. Pedi um louvor para me ajudar aqui, por gentileza. A gente intercala numa canção, num clamor. Oh, é você mesmo. Você veio aqui para amar de Deus. Você veio aqui para amar da presença. Você não veio para mais um culto. Você veio para uma noite de virada na sua vida. Oh Deus, enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos, Espírito. Pastor, como é que eu falo com o Espírito Santo? Como se você estivesse falando com o seu melhor amigo, com quem te conhece, com quem te entende, com quem sabe todos os teus segredos. Espírito Santo, estamos aqui. O que nos traz essa casa não é a beleza dela, embora seja uma igreja muito linda, um templo muito lindo. O que nos traz aqui não é a perfeição do som que temos aqui.
Tantos outros lugares têm um som igual ou superior a esse. Mas sabe o que tem aqui, Espírito Santo? Um fluir da tua unção, da tua presença. E é isso que nós viemos buscar. Então enche a nossa vida essa noite, Espírito Santo. Nos faz transbordar. Nós não queremos sair daqui igual entramos. Nós não queremos ser o mesmo. Pai, já estamos no segundo semestre. Nós não podemos terminar o ano levando a mesma vida, vivendo os mesmos erros, caindo nas mesmas histórias. Ó Espírito Santo, vem mudar a nossa vida. Ó Espírito Santo, vem mudar a nossa história. Ó Espírito Santo, vem soprar teu vento de avivamento aqui no Apacentar hoje. Ah, Senhor, tem gente nos acompanhando pela internet, onde essa transmissão está chegando. Renova teus filhos, enche de poder, cura, toca, batiza com o Espírito Santo, que teu toque possa chegar onde teus filhos estão.